Boa noite, então, mais uma vez, é você que está chegando. O Flávio, vamos filosofar. O grande problema nosso quando tratamos desses temas é que a gente não usa a filosofia para entender temas complexos. Então, assim, contato extraterrestre pode ter diferentes tipos de interpretação. Você veja que eu postei hoje no meu canal do Alcione Giacomitti. Aliás, se você não é inscrito no canal do Alcione Giacomitti lá no YouTube, eu faço mais hangouts aqui no canal do Flávio, justamente pela minha correria e pela nossa amizade. É o único canal que eu tenho feito hangouts aí. São aqui desde do primeiro é o do Flávio. Está mantendo um ótimo nível e tudo. Claro que nem ele tem a obrigação de sempre trazer gente aqui que vai falar só a verdade, porque afinal de contas você traz uma pessoa, muitas vezes você quer conhecer o trabalho dela e a pesquisa é assim mesmo. Mas assim, então, a gente tem várias interpretações para o que seria o contato extraterrestre. Agora, Flávio, o problema não é o contato extraterrestre, o problema são as pessoas. O problema não é o contato espiritual, o problema são as pessoas. Então, se você pegar os temas que eu venho abordando, por exemplo, seja no meu canal ou nos últimos canais, ou no meu canal, ou nos últimos hangouts no canal do Flávio, perdão, você vai ver que os temas tendem a ter uma sequência. Ainda que eu tenha feito um hangout que tem centenas de comentários hoje lá, de Shambhala ou dos Templários, e vocês podem buscar no YouTube, vocês vão ver que esses hangouts estão lá, com muitos comentários, muita gente perguntando, falando. Então, eles têm uma sequência de pesquisa, de história, de entendimento. Agora, o problema é que a maioria das pessoas que se propõem a falar desses temas não trazem pesquisas, estudos, fatos, história, dados empíricos. Eu não estou nem falando de provas, porque nessa área elas inexistem praticamente. Mas que tenha uma sustentação de evidências. Por exemplo, a ciência fala da existência de buracos negros. Nunca foi comprovada a existência de buracos negros. As evidências são sempre indiretas. Você tem uma série de postulados científicos cujas se acredita serem verdades, mas as evidências são indiretas. Então, quando nós estudamos áreas da espiritualidade, das paraciências, devem existir, no mínimo, evidências históricas a respeito desses temas e tudo mais. Então, por exemplo, eu postei hoje no meu canal, muita gente me pergunta, mas você tem uma posição diferente da dele. Ok, mas eu estou postando, me comprometi a postar a melhor série já produzida em português a respeito do Erich von Däniken, que é o papa da teoria dos Anunnakis e dos deuses extraterrestres, cuja qual eu discordo veementemente. Sempre falei isso. Mas como o Däniken é meu amigo, eu diria que ele pode estar em parte correto e em parte bastante equivocado. Então, assim, mas nem por isso eu estou deixando de postar uma série com ele, onde ele traz pesquisas no mundo todo. Então, esse é um camarada que eu respeito, por mais que eu discorde dele. Você está entendendo, Flávio, a diferença? Então, assim, eu posso discordar de Erich von Däniken, mas é inegável, a bagagem de pesquisa dele tem todo o meu respeito. Assim como eu discordo de algumas teorias do JJ Benítez, da Operação Cavalo de Troia, que é meu amigo também, mas tem uma bagagem de pesquisa, tá o tempo todo, você vê ele no país, numa ruína arqueológica, pesquisando. O que eu dizia nos bastidores para o Flávio, que não consigo mais, é falar desses temas só no blá, 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 sem pesquisa, sem estudo, sem... Sabe, a não ser que sejam experiências pessoais da pessoa, não, eu fui abduzido, fui levado por uma nave, aí ok. Fora isso, a pessoa precisa ter uma sustentação de estudo, de pesquisa para apresentar. Por quê? Porque eu vou dizer pela primeira vez aqui uma coisa muito que eu venho percebendo e vou deixar claro hoje aqui, o Flávio, nessa minha visão. O tempo da teoria extraterrestre está chegando ao fim. Nós estamos vendo, esse tema vai avançar muito, mas em outra direção. E no futuro, quem estiver vendo isso aqui no Hangout vai dizer, poxa, aquele camarada lá há 20 anos falou isso.
todo mundo estava dizendo que ia ter um contato com ele, foi lá e disse, já disse isso há 20 anos atrás, já disse há 30 anos atrás, vou dizer de novo hoje aqui. Indo na contramão do que as pessoas estão falando, nós estamos chegando no fim da ideia de que aqueles seres do passado que eram extraterrestres vão descer para contatar conosco. Isso vai acabar. Se vocês pararem para prestar atenção, diminuiu drasticamente a incidência de observações do fenômeno ufológico no mundo. 99% do que eu tenho visto são fraudes, equívocos, drones. A tecnologia avançou muito, mas a gente vai passar o fenômeno vai passar por uma readequação para as gerações do futuro. Assim como na Idade Média, no passado foi chamado de anjos, depois de bruxas, demônios, espíritos, não sei o que, parte desse fenômeno está se readequando às gerações do futuro da Terra, porque esse é um fenômeno que evolui ou se adapta em acordo à evolução da espécie humana na Terra. E isso é altamente impactante, o que eu estou falando para vocês aqui. Não sei se no Brasil mais gente fala disso, tá? O que eu vejo pessoas falando é descrevendo quantas raças de ET estão aqui, com quem mantém contato, o que eles querem, de onde eles vêm, blá, 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 e blá, que não serve para absolutamente nada. Essa é a minha visão. Então, assim, nós estamos chegando num limiar aonde a ciência, eu falava com o Flávio Vale, ele está tentando ir um neurocientista para falar de vida após morte, e eu dizia para ele que é um tema que eu pesquisei muito. Aliás, independente desse cara, um dia eu posso trazer esse tema aqui para falar das minhas pesquisas no passado, são temas de muitos anos atrás, evento de transcomunicação que a gente fez no Brasil e tudo mais. Podemos fazer dar uma relembrada em estudos e pesquisas. Estou falando dos anos 90, começo de 2001, 2002, 2003, 2004, então já faz um certo tempo. Mas então assim, nós estamos hoje com a pesquisa está na área do paradigma científico. A gente está falando de universo dimensional. Se os pesquisadores conectados ao tema UFO em específico não evolucionarem, eles vão ficar perdidos no tempo. Porque a gente está tratando de temas muito mais avançados hoje do que simplesmente imaginar que tem ET descendo na Terra há 10 mil anos, abduzindo índio, europeu, americano, inca, soltando, pegando pedrinha, levando para dentro da nave e sem um propósito além disso. Essa teoria não se sustenta há muito tempo. Quem fala isso está completamente pirado. Não se sustenta isso mais, tá? Então, o que eu vejo é que o fenômeno evoluciona em acordo aos pesquisadores também evolucionarem. Então, quando nós falamos contato extraterrestre, eu tinha dito para o Flávio que era até para colocar entre aspas, né? Acho que ele acabou esquecendo a palavra extraterrestre, porque o que as pessoas acreditam se tratar de extraterrestre tem uma multiplicidade de possibilidades, explicações reais, muito mais extraordinárias ainda do que simplesmente a teoria extraterrestre. Que 10 pessoas perguntam assim, você está negando a teoria extraterrestre? Não, eu estou dizendo que o fenômeno o buraco é muito mais embaixo, é muito mais complexo. Então, assim, nós estamos tratando de parte de um fenômeno que está na Terra há 10 mil anos. Mais, né? 10 mil anos, de uma forma metaforicamente falando. Se esse fenômeno está aqui há tanto tempo e acompanha a evolução da história humana, então nós não estamos falando de um fenômeno extraterrestre. A gente está falando de um fenômeno que está acompanhando a evolução da história humana. Qual o propósito desse fenômeno? Não é bem o tema hoje, mas para vocês terem uma ideia, o que esse fenômeno quer e se nós o confundimos, porque, por exemplo, assim, parte dos pesquisadores hoje diz, no hangout passado nós abordamos um pouco, está vindo muita pergunta na seguinte direção: ET aparece em centro espírita, em terreno de umbanda, macumba, de pai de santo, igreja evangélica, por que não? Igreja católica? Bom, então para mim isso não é ET. Ah, mas pode ser, tem gente que diz que é, cada pesquisador tem a sua teoria. Então, assim, a gente precisa entender as diferentes formas de contato, porque senão a gente se perde na interpretação da multiplicidade de possibilidades e fenômenos inteligentes. O paradigma quântico nos apresenta, através da mecânica quântica, uma multiplicidade de teorias. Por exemplo, de universos dimensionais, nós temos os mundos espirituais,
Já falei isso no paradigma ufológico, o lado oculto do fenômeno ufológico 1 e 2. São 2 hangouts que todo mundo deveria assistir. E ali eu dizia de todos os tipos de contatos. Então, o que é o contato extraterrestre? A gente tem aí 154 pessoas assistindo. Eu não sei se 4 sabem. 150 eu tenho absoluta certeza que não sabem. Não é arrogância. Eu vejo pelos outros hangouts, por como as pessoas falam, etc. A gente confunde as coisas. Então, assim, o que é um contato extraterrestre? Se nós vamos manter contato com o universo de inteligências que estão se manifestando num centro de mediunidade, por exemplo, através de canais mediúnicos, então esses seres, muito provavelmente, operam numa outra frequência dimensional, além do espaço-tempo do nosso universo tridimensional de 12, 14 bilhões de anos. Ah, mas como é que você sabe? Nós estamos falando de frequências diferentes. Por exemplo, extraterrestre é toda a inteligência, todo ser, biologicamente falando, que vem do nosso universo, de corpo físico. Se não tiver corpo físico não vindo do nosso universo, não é ET. Aí assim, mas será que seria possível um ser extraterrestre altamente inteligente desenvolver potencialidades mediúnicas capaz de manter um contato à distância, por telepático? Isso é possível. Claro, na Terra mesmo a gente tem experimentos, por exemplo, falando de contatos telepáticos. Então isso é possível. Agora, o que não se sustenta é a enormidade, multiplicidade de um fenômeno que fisicamente passa a se manifestar mediunicamente através de um lugar. Então é melhor a gente chamar aquele fenômeno de um fenômeno espiritual, de um fenômeno mediúnico. Por mais que lá na frente eles se interconectem, para que a gente entenda, é bom separar. Por exemplo, quem é espírita, que assistiu o filme O Nosso Lar, por exemplo, eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece. Ora, se um espírito daqueles que está lá em Nosso Lar manter contato com o senhor Giacomini, com o Flávio, com você que está na linha, aqui nos acompanhando, você vai estar falando com o ET? Não. Não vai estar falando com o ET. Por quê? Porque você está falando com um plano espiritual que é presente, está sobre o próprio Brasil, é uma cidade espiritual. Se você estiver contatando, eu vou citar alguns exemplos muito simplistas, mas que a maioria eu acredito que entenda. Se você diz que está canalizando não, tendo um contato com um ser, por exemplo, de Shambhala lá, da civilização tibetana, aquilo não é um contato extraterrestre. Por quê? Porque Shambhala não é uma outra coisa. Se a gente fez um hangout poderoso aí uns dias atrás, um dos melhores, eu acredito que está na rede, contando toda a história, a tradição tibetana, a história de Shambhala, o que é verdadeiramente Shambhala. Então, assim, o que para que a gente entenda seria um contato extraterrestre? Um contato com inteligências que habitam o nosso universo. Se vier do interior da Terra, tampouco é extraterrestre. Se vier de outros universos, também não é extraterrestre. Nós estamos tratando de um contato ultraterrestre. Ah, mas o que importa? Qual é a diferença? Muda tudo. Porque, por exemplo, se os contatos angelicais no Antigo Testamento Bíblico, e daí a minha discordância com Eric von Däniken, e com a teoria dos Anunnakis ou dos antigos extraterrestres, alienígenas extraterrestres, os deuses extraterrestres, se aqueles seres não provêm do nosso universo e provêm de um outro universo, então talvez grande parte deles possam ser seres de uma evolução tal que nós poderíamos deixar a nomenclatura anjo, arcanjo, querubim, potestade assim mesmo. Ou seja, são seres de um universo dimensional, além da matéria física tridimensional, que fazem incursões no universo físico dimensional, controlando os bastidores da evolução humana. O que nas tradições místicas esotéricas são chamadas de hierarquias superiores que controlam os bastidores da evolução humana. Isso definitivamente não é extraterrestre. A gente precisa entender. Eu sei que tem muita gente falando que é a mesma coisa, as pessoas estão equivocadas. Como é que você pode não estar equivocado, Alcione? Porque eu estou centrando o meu estudo e a minha pesquisa baseada em todas as tradições mais importantes da história da civilização humana. Quando nós vamos estudar os evangelhos do Antigo Testamento, por exemplo,
ou nós formos mais precisamente aos livros apócrifos, vai existir uma diferenciação do que poderia ser um contato com um ser físico, aí a gente poderia, entre aspas, chamar de extraterrestre, ou talvez até fosse, ou quando é um contato que não é com um ser físico, é um contato altamente mais avançado, que tem mais a ver com universos dimensionais. São seres que se manifestam através de veículos luminosos, que nem são físicos, nem sequer são espaçonaves de tecnologia física. Então, quando a gente vai estudar as tradições, já falei isso várias vezes, da Cabala mais antiga, 10 mil anos atrás, a gente vai entender que desses universos, fora do universo onde reside o sistema solar, existem hierarquias superiores de seres que trabalham nos bastidores da evolução humana. E esses seres definitivamente não são os mesmos extraterrestres como a física, a astrofísica e a astronomia entende extraterrestre. São seres com uma tecnologia avançada provenientes do nosso universo. Então a gente pode dizer assim, nós estamos falando de culturas de fora da Terra. Aí ok. Mas existe... as pessoas estão colocando tudo numa espécie de funil, como se fossem várias garrafas de vinho, branco, rosé, seco, doce, e colocando tudo no mesmo funil, afunilando tudo a mesma coisa. E a gente sabe que não é assim. Quem estuda um pouco mais, pesquisa, sabe que essas coisas, elas se mantêm separadas. Por exemplo, como colocar numa mesma balança seres sombrios, aparentemente sem emoções, que abduzem pessoas contra a vontade, realizam experimentos sombrios, tenebrosos, as pessoas ficam traumatizadas para o resto da vida, não conseguem. Eu conheço centenas de casos assim. Só no meu programa de rádio de 96 a 2000, eu tenho 1000 horas de gravações em fita, 1000. É muita coisa, gente. Claro que não são só com abduzidos, mas de tudo quanto é tipo de história. E dessas, porque nessa época eu pesquisava muito isso, são centenas de pessoas que não se recuperam do ponto de vista da psique humana, a sua mente nunca mais volta à normalidade. Elas têm um problema gravíssimo no inconsciente, um distúrbio psicológico que vão carregar para o resto da vida o fardo de ter passado por uma experiência dessa sombria. E como colocar numa mesma balança esse tipo de situação com outro tipo de gente, de pessoas que tiveram contatos onde foram tratadas com amor, que sentiam uma luz, uma coisa extraordinária perto delas. Essas criaturas não precisavam falar nada, eram criaturas de aparências belas, ao contrário das outras que aparecem... porque não vamos ser hipócritas, as pessoas dizem assim, não, a beleza é relativa. A gente não está falando de beleza, nós estamos falando de harmonia, né? Então, de seres que sequer têm uma constituição harmônica, versus civilizações e contatos com... harmonicamente, as pessoas se sentem no estado de graça. E pessoas que receberam mensagens extraordinárias, sofreram processos de cura, voltaram curadas, e pessoas que estavam até para se matar e voltaram com as suas vidas transformadas. Eu quero ver se eu consigo, mas tem um depoimento dela no YouTube, daquela atriz Marta Anders, por exemplo, que participou para uma cura extraordinária dessa, foi atriz, uma das mulheres mais influentes do Brasil nos anos 70, e que num sonho, numa experiência que ela achava que era um sonho, ela se vê dentro de um objeto luminoso, com seres tocando ela, sentiu uma paz, uma energia extraordinária, e quando ela acorda na Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro, no outro dia ela estava curada. Vocês vão procurar Marta Anders no YouTube, vai ter uma matéria feita para o programa do Ratinho no SBT, foi eu que produzi essa reportagem. Tem o link principal tem mais de 1 milhão de visualizações. Eu quero ver se eu faço um hangout com ela, é minha amiga até hoje, ela teve no meu programa de rádio nos anos 90, depois eu levei ela no Ratinho em 1999, essa matéria. Então o que eu quero dizer? A gente tem uma diferença de contatos. Então eu tenho dito para as pessoas assim, não se engane e não se deixe enganar. Porque tem um tipo de gente, nós temos 3 tipos de contatados. Pessoas que estão mentindo, propositadamente ou não, os contatos não são verdadeiros, tomou pinga, cachaça, teve um colapso e acordou achando que tinha falado com o ET. Nós temos o segundo tipo de gente que teve uma experiência traumática.
e aquele tipo de gente, de pessoa que teve uma experiência com resultado extraordinário. Então, por exemplo, nesses contatos, quando a gente pesquisa, a gente consegue perceber que existe um tipo de pessoa que está sendo, o que eu vou falar é bastante profundo, tá? Cujo inconsciente dela está sendo manipulado. É como se inteligências, é por isso que eu não chamo de extraterrestre, eu chamo de inteligências, e aí sim, inteligências nós temos uma multiplicidade se manifestando na Terra. Então você veja que é um termo mais sofisticado, mais inteligente, vamos tratar de inteligências. E se eu estiver contatando o diabo? É inteligente do mesmo jeito, entendeu? Porque é um ser inteligente. Tanto é inteligente que tem nos domínios dele o planeta Terra inteiro, do ponto de vista da matéria, né? Chame esse tipo de ser, é claro que eu citei um nome aqui religioso, mas eu estou falando de hierarquias nocivas à evolução da história humana. Então, assim, nós temos um tipo de contato que eu tenho percebido, onde as pessoas voltam desses contatos com uma verdade nova, com um conhecimento que não bate, não fecha. E a impressão que eu tenho, e aí quem assistiu minha entrevista com o David Jacobs, maior autoridade do mundo hoje, está no meu canal no YouTube, é o único também em português, falando sobre abduções, vai ver que parte desse fenômeno está manipulando o inconsciente de milhares de pessoas no mundo, para que esse fenômeno seja tratado como aquilo que ele não é. Então, o que eu quero dizer com isso, Alcione? Tem um monte de gente falando desse tema que já tem o seu cérebro, a sua mente manipulada. E está passando falsas informações. Eu tenho visto isso o tempo todo na rede, em todo lugar. Em congresso, e não sou só eu, outras pessoas também. Então, assim, a gente vive um momento onde nós precisamos prestar atenção no desenvolvimento dessa nova fronteira da mecânica quântica, da física quântica, que nos traz respostas mais inteligentes. Veja, Flávio Vale, mais inteligentes do que as mensagens que esses seres estão dando para esses abduzidos dentro dos discos voadores, ou desses supostos OVNIs. Existe um atraso. Eu acho que esses ETs que estão falando com essas pessoas precisavam voltar para a escola, voltar para o planeta deles e fazer faculdade, fugir da escola, sei lá. Tem alguma coisa errada aqui que não fecha. Então, parte dessas inteligências devem ter fugido da escola, ou estão mentindo, enganando essas pessoas. Porque na era da física quântica, nós temos pensadores na Terra, 1000 anos de evolução, 100 anos de evolução lá na frente, em relação a parte das informações que estão vindo das pessoas que dizem estar em contato com seres inteligentes. Então, se for para nós termos contato com esses seres que estão falando dessas coisas, é melhor você ter contato com o Dr. Shildrick, com o Amit Goswami, com o Stephen Hawking, com o Dr. Harold Kuhn, com o Dr. James Lovelock, que eles são 1000 vezes mais inteligentes que esses seres que estão a bordo dessas naves falando com essas pessoas. Essa é a verdade dura que eu gostaria de falar. Aí, e se eles estão passando algo que não seja a resposta final? Aí tudo bem. Aí entra a questão da manipulação. Então, Flávio, quando eu falo contato extraterrestre, a gente está jogando tudo no funil e tratando essa multiplicidade de contatos com essas inteligências como um contato extraterrestre. E qual a importância de nós separarmos? Contatos com hierarquias, com seres inteligentes, benéficos, hierarquias de luz, mestres, seres que governam os bastidores da evolução humana, não importa o nome. Esse tipo de contato são seres que não interferem no livre-arbítrio das pessoas. Não contatam pessoas para para traumatizarem elas para o resto da vida. Não é assim que a coisa funciona. Versus contatos com seres que não transmitem uma sabedoria, passam um monte de informações que não servem para nada, deixam as pessoas traumatizadas e muitas vezes não transmitem informação alguma. Então nós estamos frente a esses tipos de contatos com essas inteligências. E aí a gente vai para uma área sombria, que não é o objetivo hoje, Flávio, que é os interesses por trás desses contatos. Vejam bem, gente, existem 2 cenários muito claros formados no mundo hoje. Seres que conspiram em favor da evolução humana, conectadas a uma ordem cósmica maior, e seres que não fazem parte de uma ordem, chame do que quiser, que interferem, estão interferindo e tentam interferir
no livre-arbítrio da história da evolução humana na Terra. Eu lembro as palavras, e eu falei do livro do conhecimento do Dr. James Hurtak, num dos hangouts anteriores, onde ele dizia isso, que áreas do nosso universo que não estão guardadas por hierarquias superiores, dentre as quais a Terra faz parte, permite que hostes caídas das estadas celestiais superiores entrem e manifestem instintos belicosos para com a humanidade. E eu lembro a fala do mais importante para mim, pelo menos, e para muitas pessoas que o conheceram, do professor Ademar Jean de Mello, antes de falecer, que foi o mais importante pensador no Brasil na área de ufologia, ciência e espiritualidade, onde ele dizia: Alcione, tem muita gente equivocada, por exemplo, a respeito como é que pode esses contatos tipo Grey, pessoas falam, mantêm contato com seres que não falam, deixam elas traumatizadas, versus contatos da luz, por exemplo, com contatos extraordinários, onde as pessoas têm, aquele contato tem um sentido, uma missão, um propósito maior. E ele dizia isso de forma muito clara, a gente precisa... Só que o problema é o seguinte, as pessoas já estão conectadas a um desses dois lados, Flávio. E aí, meus amigos, minhas amigas, a gente está vivendo nesse momento, e acredito no que eu vou falar, tá? Aonde nós todos estamos coligados com um desses dois lados. Não tem mais ninguém em cima do muro. Acredite, mais ninguém. Ou está no lado da luz, ou está no lado das sombras. Ah, mas são seres com tecnologia avançada. Não importa, pode estar do lado das sombras. Tá? Ah, mas não importa, pode estar do lado das sombras. E o que está conspirando para a evolução humana, para que esse planeta não se destrua, para que a gente possa espiritualmente evolucionar. E como é que a gente sabe de que lado nós estamos? Aí é uma resposta que cada um vai ter que procurar. E essa talvez seja a tarefa mais difícil, porque eu tenho visto muita gente preferindo se enganar com respostas prontas. E eu aprendi, Flávio, algumas coisinhas muito interessantes. Por exemplo, essas hierarquias superiores não dão respostas às principais indagações humanas. Não é esse o objetivo delas. Quando começa a aparecer muita resposta, cuidado. Essas hierarquias superiores não tratam dessa forma. O objetivo deles é pacificar o coração da espécie humana na Terra, para que a humanidade encontre amor e compaixão e não se destrua. E quando conhecimentos, contatos com governos militares e todo esse tipo de informação começa a ficar misturada, a gente precisa começar a prestar atenção no que está ocorrendo ali. Então, o que eu diria antes de voltar para você? Que a possibilidade de nós estarmos contatando civilizações extraterrestres do nosso universo existe, mas grande parte desse fenômeno, como diz o cientista, o mais importante pesquisador do mundo, ele não é o mais importante do Brasil, é o mais importante pesquisador da história do mundo, junto com o J.L. Hynek, que ambos fizeram Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que é um filme extraordinário. Eu estou falando do cientista francês Dr. Jacques Vallée, onde ele diz que o fenômeno ufológico se trata de um fenômeno de controle, manipulação, e que dificilmente se trataria de um fenômeno extraterrestre. Eu assino embaixo, para mim ele está coberto de razão. Então, mas para que a gente compreenda isso, a gente precisa avançar em postulados mais além. Só que grande parte das pessoas já tem as respostinhas prontas. Não, são 49 raças de seres, esses são os reptilianos, aqueles são não sei o quê. Gente, tudo isso é conversa mole para boi dormir. A gente está muito enganado em relação a essas coisas. Me permita dizer isso como pesquisador. Onde é que está a verdade? Não sei. E não conheço ninguém que saiba a verdade final. Eu quero dizer que essas respostas prontas não funcionam lá fora. É como a guerra contra o terror que os Estados Unidos tende a travar. Não. Então eles são assim, a gente vai lá, mata eles, resolve o problema. Eles matam e o problema piora. Então, essas respostas prontas, a gente precisa pegá-las, jogá-las todas na lata do lixo, começar do zero, aprendendo a pensar através de evidências, comparando a história. Não quiser jogar na lata do lixo, pelo menos deixa do lado. Não, então eu vou deixar as minhas respostas prontas do lado. Eu participei de um hangout lá, o cara falou que a gente está confundindo espírito, ET, ultraterrestre, anjo, demônio, não sei o quê, duende, fada. Tem gente que vai para a Amazônia, ouve os índios contarem as lendas amazônicas e volta dizendo que aquilo é alienígena.
para a terra que eu quero descer. Não dá, tem alguma coisa. Por isso que a grande parte da ciência convencional não leva a sério a ufologia. Não dá mesmo. Se a gente chama gnomo de extraterrestre, a gente vai chamar a mula sem cabeça do quê? De ultraterrestre? Então, assim, a gente precisa colocar as lendas que existem, que são reais, eu chamo de reinos mágicos encantados, como os povos amazônicos chamam, como os grandes estudiosos da Amazônia, como o Valcir Monteiro, maior folclorista da Amazônia, sempre viaja conosco, fala. Então, separar o extraterrestre dessas lendas, dessa visão de contatos com seres ultraterrestres e tentar entender o mais importante. Se todos esses fenômenos estão se manifestando na Terra, qual o interesse, se são interesses distintos e como é que a gente pode descobrir descobrir o interesse final, o plano final, a gente não vai saber. O meu hangout lá com o Dr. David Jacobs é o plano oculto dos alienígenas na Terra, que é um tema que ele trata, avançadíssimo, ele é muito inteligente. Então, assim, ele está 100% certo? Claro que não, mas o estudo dele tem que ser considerado, ele tá mais à frente do que pessoas aí que nunca pesquisaram ninguém e ficam falando um monte de coisa. Então, a gente tem que dar atenção para ele. Então, puxar que tipo de interesse tem determinado tipo do fenômeno, determinado tipo de contato, e que tipo de interesses para com a humanidade tem outros tipos de contatos. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a perceber, se a gente pegar um papel, colocar uma linha no meio e colocar esse tipo de ser faz o quê? Isso é uma regrinha que você pode fazer em casa, uma regrinha de ciência básica. Coloca aqui, interesse, e tenta embaixo colocar assim, resultado do contato, agressivo, então coloca aqui, agressivo, amoroso, aí você põe do outro lado, amoroso, deixou traumas, opa, vai na coluna A. A pessoa teve uma mensagem de transformação e melhorou, opa, vai para a coluna B. A pessoa voltou perdida, opa, negativo, vai para a coluna... Aí no final, você começa a entender o que pode estar de forma subliminar nos dizendo quem são esses seres que estão interagindo com um determinado tipo de pessoas, versus quem são os outros seres que têm um outro tipo de contato, que deixam um outro tipo de resultado a partir daquele contato. É claro que eu estou excluindo aqui as ilusões, as mentiras, as falsificações, que são a grande maioria dos casos, as pessoas que se equivocam. Hoje a gente mistura mediunidade, viagem astral, ET, contato, abdução, virou a terra de ninguém, como diz o Jaime Lauda, um dos mais importantes ufólogos da história do Brasil, que hoje abandonou a ufologia já há alguns anos, virou um grande astrólogo no Brasil, ele é espanhol, radicalizado no Brasil, radicado no Brasil, e ele diz que a ufologia virou uma terra de ninguém. Que a gente mistura a mula sem cabeça, gnomo, ET, fada, anjo, Deus, Anunnaki, os incas, pirâmide. Então, assim, e aí é muito difícil a gente conseguir entender e ser levado a sério. Fazendo essa separação, Flávio, desse suposto contato extraterrestre, que depois que eu voltar para você, eu vou voltar a falar dele, eu acho que a gente consegue entender melhor não apenas o fenômeno. A gente vai passar a entender que nível de manipulação estão as pessoas que estão falando do fenômeno. Poxa, agora eu estou entendendo. Eu participo de um hangout, eu vou numa palestra, estou lendo um livro de uma pessoa que fala isso, isso, isso. Mas o conhecimento dessa pessoa, para mim, começou a ficar suspeito. Não estou dizendo que esteja errado, mas para mim ela está trabalhando com um tipo de inteligência. Agora tem um outro pessoal lá fazendo outro tipo de trabalho totalmente diferente. Opa, então eu me conecto mais àquele tipo de trabalho. Você precisa descobrir, além, deixar de acreditar no que as pessoas falam e tentar entender a que tipo de inteligências as pessoas que falam desses temas estão conectados ou já foram totalmente manipuladas e seduzidas. E aí você passa a entender quem é você. Tá? Então tem gente, por exemplo, consultando pessoas, qualquer sonho vira uma história de abdução. E aí você transforma um sonho numa abdução que gera um trauma no teu inconsciente. Você nunca mais nessa existência vai se recuperar. Tenha certeza do que eu estou falando se você não pular fora disso. Ou você procurar um profissional sério, habilitado. Por exemplo, uma grande amiga, vou citar ela aqui, dizia para mim esses dias que um camarada começou a fazer um trabalho, um camarada muito conhecido no Brasil, começou a fazer um trabalho espiritual X, não vou entrar muito em detalhes porque as pessoas vão perceber,
e que rapidamente ela começou a aumentar na clínica dela o índice de pessoas, porque ela também é muito conhecida por esse outro rapaz, o consultório dela passou rapidamente a ter vários pacientes advindo daquele tipo de contato ou trabalho espiritual que começou a deixar sequelas graves no inconsciente dessas pessoas. Não brinque com isso.